Olá, prezados irmãos e irmãs em Cristo, a paz do Senhor Jesus. Este é mais um vídeo para o canal e esta é mais uma mensagem da verdade para os que amam a verdade. Quero ler com vocês a palavra do Senhor no livro do Apocalipse, capítulo 22, o versículo 17, que diz assim a palavra do Senhor. Leiamos. O Espírito e a noiva dizem, vem. Quem ouve, diga, vem. Quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Eu vou repetir a parte A do versículo. O Espírito e a noiva dizem, vem. Para que nós venhamos rapidamente fazer esta mensagem, trazer até os nossos corações, é preciso dizer que o Espírito Santo e a noiva, que é a igreja, dizem vem. Por quê? Como explicar este versículo? O Espírito e a noiva dizem vem. É porque é um projeto de Deus. Eu posso voltar lá no Gênesis, quando Deus fala no primeiro versículo, está dizendo, no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Depois ele vai criar da formação a terra, vai dar forma à terra, pois a terra era sem forma e vazia, Deus vai dar forma à terra que já tinha sido criado no versículo 1 do capítulo 1. E quando do versículo 23 ele diz, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e ele fez ali o homem, Adão, depois fez a sua companheira Eva, e ele disse, olha, da árvore do conhecimento do bem e do mal não comam, porque no dia que comerem dele, vocês morrerão. E eles optaram por comer e morreram, ainda que viviam muitos anos. Eles morreram, fisicamente morreram. E só que do momento que eles comeram, eles transgrediram a lei de Deus, ou seja, pecaram, Deus já agora proveu um escape para a alma. Se morreu o físico, a partir dali ia morrer o físico, mas a alma é eterna, a alma não morre. A alma de muitos vai passar a eternidade no sofrimento, lago de fogo. Muitas pessoas não acreditam nisso. É um direito de quem não quer acreditar, mas essa é a realidade. Eu não digo para você pagar para ver, mas essa é uma realidade. Então Deus já proveu um escape, diz, da semente da mulher nascerá um, que pisará na cabeça da serpente. Ou seja, a semente da mulher é o próprio Jesus Cristo, que viria e veio anos mais tarde. Depois de muitas dispensações, várias dispensações, Jesus vem. E ele vem pregando o seu evangelho, implantando o evangelho do reino. E certa vez ele falando com seus discípulos, ele diz assim, olha, é necessário eu voltar para o Pai. E quando eu for, rogarei a ele, e ele enviará outro Consolador que estará convosco para sempre. E este Consolador é o Espírito Santo. Se nós formos falarmos na triunidade da divindade, Pai, Filho e Espírito Santo, Deus Pai está no trono, no céu dos céus. O Deus Filho está à sua direita no trono, no céu dos céus. E o Espírito Santo está aqui na terra para conduzir a igreja. Ele disse, olha, quando ele, o Espírito da verdade, que é o Espírito Santo, quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então, ele edificou a sua igreja. Igrejas são todas aquelas pessoas formadas de gentios e de judeus que aceitam a Cristo. Eles se integram ao cristianismo verdadeiro, a verdadeira crença no Senhor Jesus. Então eles desprezam o mundanismo, a idolatria, e eles se apegam a Jesus, ainda que seja até a morte, fidelidade. Esses fazem parte da igreja que vai para o céu, a igreja invisível, a igreja que Jesus vem arrebatar muito em breve. E como eu disse, Jesus subiu para os céus.
Ele no Monte das Oliveiras, ele vai subindo aos céus, subindo e dando ordem aos seus discípulos. 40 dias mais tarde, o Consolador vem, que é o Espírito Santo, para ficar para sempre aqui com a igreja, convencendo as pessoas do pecado, da justiça e do juízo. E todas as pessoas que são convencidas e que aceitam Jesus morar no seu coração, fazer morada plena, e o Espírito Santo de Deus passa agora a controlar o espírito humano, completando ali a unidade do Pai, Filho e Espírito Santo. Agora esta pessoa com aquela e aquela outra e aquelas outras formam a igreja. E esta esperança, esta convicção de que um dia Jesus vai voltar para buscar esta igreja, faz com que esses adeptos desta seita cristianismo se apeguem cada vez mais a esta crença. E aqui no versículo 17 que eu li está dizendo: o Espírito e a noiva dizem vem. Ou seja, um anseio. Talvez você que não, vamos dizer assim, que não professa esta mesma fé, você no dito popular não é crente, não entende esta mensagem. Mas esta fé, esta crença de que o Espírito e a igreja está dizendo, porque o Espírito está conduzindo, o Espírito está encaminhando a igreja, preparando ela para o noivo que é Jesus, e eles estão dizendo: vem, Maranata, vem noivo, vem Senhor Jesus. Mas para que eu fale um pouco mais desta passagem, que o Espírito e a noiva dizem vem, ou seja, eles já estão, a noiva já está pronta, e o Espírito está dizendo vem, dando um incentivo à noiva, é necessário que eu volte mais uma vez lá no Gênesis, querendo dizer a vocês que Deus ama as pessoas de uma maneira inexplicável. É um amor incomparável, que Ele deu seu único filho para morrer em lugar dessas pessoas, em lugar da humanidade. Esse amor é tão profundo, tão real, que é necessário que eu diga, por exemplo, Caim e Abel, vou voltar lá no Gênesis, dos crentes que cultuavam a Deus. A diferença estava que no culto de Abel, a adoração de Abel era sincera. Era uma adoração em espírito e em verdade. Enquanto que a adoração de Caim era uma adoração aleatória, era só para cumprir uma regra. E Deus recebia a adoração de Abel e rejeitava a adoração de Caim. Ao ponto de Caim sentir inveja e matar o seu irmão. E agora Caim vai embora, né? E a Bíblia diz que foi para a terra de Nod, lá no oriente do Éden. E certa vez, não se sabe quanto tempo depois, agora o Abel morto, e Caim, ele tem relações sexuais com sua mulher, e ele tem um filho por nome Enoque. O Enoque tem um filho por nome Irade. Irade tem um filho por nome Meujael. Meujael tem um filho por nome Metusael. Metusael tem um filho por nome Lameque. Lameque agora possui para si duas mulheres. Olha, foi ele quem introduziu a bigamia na humanidade. Ele tinha duas mulheres, Ada e Zilá. Ada teve um filho por nome Jabal, era o pai dos que habitam em tendas e criam gado, portanto pai dos pecuaristas. Depois teve um filho por nome Jubal, este era pai dos que tocam harpa e flauta, portanto pai dos instrumentistas. Azilá também teve um filho por nome Tubal-Caim. Ele era mestre em toda a arte de cobre e ferro, portanto, pai dos metalúrgicos. E uma filha por nome Naamá. Olha só, curiosidade. Sempre nas genealogias, a Bíblia vai falar no sentido do sexo masculino. Dificilmente fala no feminino. Mas aqui a Bíblia, assim, na íntegra, ela fala sobre Naamá, uma mulher, só que morre aí mesmo. O nome Naamá não é divulgado em toda a história, nem na lei, nos salmos, nos profetas, no Novo Testamento, não se fala mais no nome de Naamá, foi só aí. Naamá significa formosa. Findando aqui esta parte, nós vamos agora, porque a Bíblia vai dizer que Adão novamente teve relações sexuais com sua mulher, Eva, e ela deu luz a um filho chamado Sete. E ela diz assim: este agora é um descendente que o Senhor me deu no lugar de Abel que Caim matou. E Sete teve um filho por nome Enos.
E a Bíblia vai dizer que foi a partir desse tempo que as pessoas começaram a invocar o Senhor. Invocar significa pedir auxílio, suplicar, clamar, chamar para si a presença de Deus e devolver a Ele uma adoração sincera, invocar o nome do Senhor. O apóstolo Paulo diz que todos que invocarem o nome do Senhor será salvo. Invocar não é só dizer, Deus existe, não. Invocar é prestar culto em espírito e em verdade. É clamar por auxílio. Olha só, Deus agora prepara a geração de Sete para ver se envolve a geração de Caim. Porque Deus quer salvar a todos. Deus, já falei, Ele é amoroso, é um amor incomparável. Mesmo que Adão Caim, a sua geração, não queira saber de Deus, mas Deus quer saber deles. Deus quer sempre dar um escape. Deus quer salvar. Ele perdoou Adão e a Eva, dando uma chance a eles. E agora Ele quer dar uma chance à geração de Caim, geração perversa, que não quer saber de Deus. E agora Sete tem um filho por nome Enos. Enos tem um filho por nome Cainã. Cainã tem um filho por nome Malalael. Malalael tem um filho por nome Jared. Jared tem um filho por nome Enoque. Enoque tem um filho por nome Matusalém. Matusalém tem um filho por nome Lameque. Lameque tem um filho por nome Noé. Olha só. E depois a Bíblia vai dizer, veja bem, toda essa geração de Sete adoravam a Deus na sinceridade e singeleza de coração. E no capítulo 6 do Gênesis, Deus vai dizer que como se multiplicou os homens sobre a face da terra, vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas. Eu esqueci de dizer a vocês que se os homens, o Jabal era pai dos pecuaristas, o Jubal era pai dos tocadores, dos instrumentistas, o Tubal-Caim era pai dos metalúrgicos, Naamá, eu só posso dizer, já que na Bíblia não fala da história dela, só posso dizer que ela era a mãe das prostitutas. Porque, como eu já disse, o nome dela significa formosa. E a Bíblia vai dizer que os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres e se relacionaram com elas. Eu sei que muita gente vai dizer que esses filhos de Deus eram os anjos, mas não tem nada a ver. Anjos, eles são assexuados. Anjos não geram filhos. Não, mas eram os anjos caídos, demônios. Se eram demônios, logo já não eram mais filhos de Deus. Porque filhos de Deus são os anjos. Anjos do bem. E os anjos do mal já não são mais. Foram filhos de Deus, não são mais. E filhos de Deus, a Bíblia vai dizer no livro de João que não são aqueles nascidos da carne, nem do sangue, nem da vontade do homem, mas da vontade de Deus. São nascidos de Deus, esses são verdadeiramente filhos de Deus. Os outros são criaturas. E a Bíblia vai dizer que os filhos de Deus viram as filhas dos homens. Então, se os filhos de Deus é da geração piedosa de Sete, se está dizendo que foi a partir dali que eles começaram a invocar o nome do Senhor. Então começaram a adorar a Deus na sinceridade, em espírito e em verdade. Então esses eram considerados filhos de Deus. No presente, hoje, quem adora a Deus sinceramente, se converte a Cristo, são verdadeiramente filhos de Deus. As outras pessoas são apenas criaturas. É a Bíblia quem está dizendo, não sou eu. Não fiz nenhum escrito e nenhum rascunho. É a Bíblia quem diz. Outra hora eu posso falar sobre este assunto mais minuciosamente. Então isso é o amor de Deus, querendo que a geração de Sete influenciasse a geração de Caim. Só que sabe o que aconteceu? Eles se envolveram. E Deus se irou e disse, não contenderá mais o meu espírito com o espírito do homem para sempre. Vou exterminá-los da face da terra. E ele olha para Noé. Noé, a esposa, os 3 filhos e as 3 noras. Ele diz, olha Noé, faz para ti uma arca de cipreste. Betuma por dentro e por fora, porque eu vou matar todo ser vivente. Tudo que tem fôlego vai ser consumido. E assim aconteceu. E ficou somente 8 pessoas, dando vida, sequência à vida. Né? Noé teve Sem, Cã e Jafé. Todas as nações, eles saem desses 3, Sem, Cã e Jafé, nos 4 cantos da terra hoje. E eles continuaram agora a adorar a Deus. A raça humana já tinha morrido.
perecido nas águas do dilúvio. E agora essa nova geração continua agora adorando a Deus e vai se espalhando, crescendo. Os velhos foram morrendo e os novos foram agora novamente distanciando-se de Deus. E a Bíblia vai dizer que eles tentaram construir uma torre, a Torre de Babel, construir uma cidade e formar um nome, porque eles não queriam saber de Deus. Olha só, que tristeza. E eles foram se afastando de Deus. Mas como Deus é amor, é misericórdia, Deus quer salvar. Deus quer que todos se salvem e venham ao conhecimento da verdade. A Bíblia diz que Deus não tem prazer na morte do ímpio. Antes, Ele quer que eles se arrependam. E Ele os perdoe e os salve. E os cure e os livre. E agora, toda a raça humana, os gentios, estão afastados de Deus. Mas agora aparece um homem por nome Abrão. Os parentes de Abrão adoravam a deuses, a vaca, a formiga, o rato, o sol, a lua, as estrelas. Cada um tinha um ser, uma criatura como Deus. E Abrão pensava diferente. Se esses são deuses, então há um Deus superior. Há um Deus que rege. Há um Deus que domina. Então a esse Deus eu vou adorar. E Abrão começou agora a adorar esse Deus, ao ponto do Senhor Deus a se agradar de Abraão e chamá-lo de amigo. E agora ele começa a se intimar com Abraão e começa a dar-se a conhecer a Abraão, ao ponto de dizer: Abraão, meu amigo, vem aqui fora, confere as estrelas do céu. Tu consegues? Não, Senhor, não consigo. Então, dessa forma será a tua descendência. Nações e nações surgirão de ti, Abraão, porque Deus quer fazer uma aliança com o homem novamente. Se estas gerações descendentes de Noé estão perdidas, agora Deus quer formar uma nação independente, a nação de Israel, para ver se a nação de Israel envolve as gerações de Noé que estão perdidas. E agora Abraão vai seguindo os passos de Deus. Ele vai agora, dele nasce Isaac. De Isaac nasce Jacó. De Jacó nasce 12 filhos que formam as 12 tribos de Israel. Vão para o Egito e passam 400 ou mais um pouquinho de 400 anos. E esta é a nação da promessa. E Deus agora tira eles do Egito, que viviam no cativeiro, e leva para uma terra prometida chamada Canaã. Porque esta nação seria a nação símbolo, a nação marco, a nação modelo. Para quê? Novamente a misericórdia e o amor de Deus querendo salvar as pessoas que, mesmo dizendo que Ele não existe, mesmo o rejeitando, Deus ainda quer salvá-los. E agora Deus prepara a nação de Israel. Só que Israel prevarica. Chega no deserto, enquanto Moisés vai para o Monte Sinai para falar com Deus, recebeu os regulamentos, os mandamentos, as leis, os preceitos de Deus para ser passado para o povo agora começa a fazer para si um Deus de ouro, um bezerro para adorar. E Deus se ira, e agora aquela nação de Israel, que é a nação da promessa, que poderia ser o modelo para as outras nações, para os gentios, agora já joga por terra, digo eu, o plano de Deus. Mas Deus não desiste. Deus ainda quer salvar. Ei, aleluia! Glórias ao nosso Deus. Ele ainda quer salvar. E agora Deus, Ele se humaniza. Envia Jesus Cristo para vir se tornar carne, se tornar humano. Para derramar o seu sangue, porque durante muitos anos, na nação de Israel, se imolava o animal para que o sangue do animal substituísse a pessoa e o seu pecado, para que aplacasse a ira de Deus, se acalmasse e aquela pessoa não fosse morta, um animal era morto no lugar daquela pessoa. E agora Jesus, simbolizando o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele diz: Pai, envia-me a mim. Envia-me a mim. E agora Jesus vem e ele morre na cruz, derrama o seu sangue, sabe para quê? Para salvar tanto os judeus quanto os gentios. Porque Deus amou o mundo, ou seja,
todas as pessoas de uma tal maneira, não importa quem ela é, se é ladrão, feiticeiro, macumbeiro, prostituta, seja lá qual vida for de errada, qual sua religiosidade, o seu credo religioso, Deus quer salvar a todos. Ele não quer saber o grau de pecado. Até mesmo aquele que diz, para mim não tem mais jeito, já pequei tanto, Deus nem quer mais saber de mim. Não é verdade. Ainda que teus pecados sejam como a escarlate, se tornarão como a neve. Ainda que sejam como o carmesim, se tornarão como a branca lã. Deus quer salvar, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse crer não significa só, eu creio que Deus existe. Não, esse crer significa ter certeza, abraçar com convicção, entregar corpo, alma e espírito ao Senhor, deixar ser guiado pelo Espírito Santo, para que possa fazer parte da igreja que vai subir para os céus. E agora o Senhor, Deus, prepara a igreja, uma nova classe de pessoas, porque antes era só gentios. Depois formou o povo judeu, agora se tornou gentios e judeus. E depois ele formou a igreja, agora são 3 classes, gentios, judeus e igreja. E a igreja é formada de gentios e judeus. Porque nós éramos gentios, agora somos igreja. Alguém que era judeu e se aderiu ao cristianismo, agora é igreja. E esta igreja é para influenciar tanto um quanto o outro. E a igreja não significa somente igrejas, organização, que tem uma placa, um CNPJ. Não. Essas igrejas fazem parte, porque dentro delas, de todas elas, tem aqueles que formam a igreja invisível, a igreja que está pronta, a noiva do Cordeiro que se aprontou, e juntamente com o Espírito Santo eles estão dizendo, o Espírito e a noiva dizem vem. Eles estão dizendo, ora vem, Senhor Jesus. O Espírito e a noiva dizem vem. Quem ouve, diga vem. Quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Se você entendeu esta mensagem, divulgue-a nas redes sociais. Envie para um parente, um conhecido, um amigo, um vizinho. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sino das notificações, clique lá para todas, para você receber todas as mensagens. Se você também quiser, comente aí no rodapé do vídeo, tá bom? Que Deus te abençoe em nome de Jesus. E como eu sempre digo, esta foi mais uma mensagem da verdade para os que amam a verdade.